Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Monteiro. Meu amigo Elton me pediu uma ajuda para entender um pouco aí sobre expressões regulares e isso é um conhecimento importante aí para a vida de um perito, sem dúvida alguma, né? Então eu tenho aqui uma apresentação já tinha uma apresentação aí sobre expressões regulares e a gente vai ver um pouquinho disso aí na prática, né? Para a gente ver um pouquinho sobre expressões regulares, para a gente entender, expressões regulares a gente vai aplicar em qualquer lugar, né? E para a gente poder fazer um pouco isso na prática, vamos entender aí um comando que quem mexe com Linux conhece mais, o comando grep, ou grep, ou fgrep. No Linux, no Windows, né? Quem insiste muito em utilizar ainda MS-DOS, você tem o comando find, que se assemelha um pouco e tal, né? Nesse sentido. O grep, ele filtra para mim, dentro de um universo de textos, né? Eu consigo filtrar uma linha. Eu trago para mim uma linha dentro do universo de linhas com o comando grep. Inclusive, é interessante a gente saber essa diferença. O comando grep, ele faz isso, é muito utilizado. E existe o grep e o fgrep. O comando grep, para quem quer utilizar expressões regulares, vai sentir uma certa dificuldade. Algumas expressões o grep não vai entender. Para isso, existe o comando grep. Então, para alguns exemplos que a gente vai fazer hoje, a gente vai utilizar, de repente, mais grep do que o grep. E existe o fgrep, para quem quer saber. O fgrep ele permite umas consultas mais rápidas. Então, se você está utilizando um volume de texto muito grande mesmo, pode ser que o grep ou o grep fique muito pesado e aí você vai apelar para o fgrep para isso. Mas, por outro lado, o fgrep também não é meio aleijado em algumas expressões regulares. O nosso foco hoje é expressões regulares. Então, vamos entender isso daqui, né? Eu vou, obviamente, aqui para o bom e velho Linux. Estou aqui no Linux, aqui no Kali Linux. Né? E aí, para vocês entenderem, eu vou criar aqui um texto aqui, o x.txt. Esse texto aqui, vamos colocar algumas coisas aqui, né? Marcos Monteiro, Monteiro, letra maiúscula, letra minúscula, computação forense, 1981. Vamos colocar aqui, sei lá, vou colocar aqui um CPF aqui, 911.888.333-22. Vamos agora colocar um valor qualquer, 91.893,99. Vou colocar agora também um CPF aqui inválido. Vamos entender o que eu vou fazer com isso aqui, né? 333-222-222222. Bem, imagina que eu tenho um universo de texto e o perito ele trabalha muito com strings, né? Ele tem um universo de muitos textos para desse texto ele extrair de repente uma string que lhe interessa, uma string que lhe é importante. Né? Se eu for visualizar o meu arquivo aqui x.txt, usando o comando cat, ele vai exibir aí para mim todo o conteúdo desse texto. Mas se eu quiser extrair para mim apenas uma parte do texto que me interessa, eu quero encontrar para mim a palavra Marcos, né? Estou sem criatividade hoje, então não quero encontrar a palavra Marcos. E aí você vai lá e utiliza o comando grep, né? Comando grep. Aí, entre aspas aqui, eu vou colocar o texto. Marcos, o comando grep vai funcionar sem as aspas? Vai funcionar sem as aspas. Quando você começa a usar expressões regulares, aí a ausência das aspas vai começar a dar problema. Então, vamos se acostumar sempre a utilizar as aspas para quando a gente estiver focando na string que a gente quer encontrar dentro daquele texto. Então, quando eu boto aqui grep Marcos em x.txt, ele me trouxe aí o texto Marcos. E aí é interessante, né? Porque vocês viram que também tem um Marcos com a letra maiúscula e ele não me trouxe isso. Ele não me trouxe o Marcos com a letra maiúscula. Então, se eu quisesse encontrar o Marcos com a letra maiúscula, então eu teria que procurar por Marcos, uma vez que todo o Linux ele é case sensitive, não vai ser diferente do string. Agora ele me trouxe o Marcos com a letra maiúscula. Agora, imagina que eu quero encontrar no meu texto uma coisa mais específica, né? Eu quero encontrar o CPF. Então, eu vou aqui, tá? grep, eu vou botar aqui o 911, né? No x.txt,
E aí ele me trouxe 911, ele me trouxe tudo que tinha 911, que por acaso eu sei com o CPF. E aí entra a questão das expressões regulares. As expressões regulares é a forma com que eu interajo com o texto, não mais dizendo o texto, mas tendo a capacidade de informar para a ferramenta que eu estou utilizando, no caso é o grep, que encontre aquele tipo de texto, aquele formato de texto. Né? E eu posso fazer isso de diversas formas. Né? Por exemplo, eu quero dessa vez que ele me encontre, tomado aqui novamente grep, eu quero que ele me encontre não só Marcos com letra minúscula, não só Marcos com letra maiúscula, mas eu quero que ele vá lá e me encontre, eu quero que ele encontre Marcos, eu quero que ele encontre Marcos, eu quero as duas opções. Eu vou usar aqui um pipe, que ele vai servir como ou um ou outro em x.txt. E ele não me trouxe nada. Interessante, por que ele não me trouxe nada? Esse pipe é uma expressão regular. O grep, eu falei para você, às vezes o grep não entende uma ou outra expressão regular. Vamos testar agora com grep. Olha aí. Então agora nós sabemos que quando a gente vai utilizando algumas expressões regulares, se faz necessário utilizar um grep muitas vezes, né? Ele achou para mim o Marcos com letra minúscula, o Marcos com letra maiúscula, ele me encontrou essas duas palavras, um ou outro. Esse pipe aí, ele entra com uma expressão regular que significa ou. Me encontra uma coisa ou outra. E aí eu posso continuar outra, ou outra, ou outra, ou outra, e outra, né? Aí o and, o or, que nós já conhecemos aí da computação, a gente pode aplicar aí num filtro ou em outras ferramentas que a gente possa utilizar expressões regulares e tal, que a gente vai utilizar expressões regulares. Ferramentas forenses, como software livre, o Autopsy, por exemplo, você tem uma parte lá do Autopsy onde você coloca as expressões regulares para você encontrar o que você quer, e aí naquele momento você é um perito bem mais poderoso, você vai muito além do que a ferramenta vai entregar, porque você é capaz de utilizar expressões regulares. Agora, esse texto, Marcos ou Marcos, assim, ele ficou muito grande, e se eu, na verdade, pedir grep, né, e passar para ele uma lista de opções. Eu vou usar colchete para isso, M ou M. Depois vem arcos, né, em x.txt. Então perceba, esse M aqui, ele entra M ou M, né? Isso aqui pode ser utilizado com vírgula, fica até mais charmoso, apesar de que normalmente eu não costumo utilizar. Vamos ver se saiu o resultado. Olha aí. Então nesse momento eu estou dando uma opção, dentro de uma lista de opções, eu posso ter várias opções, dentro de um colchete, né? Então nessa lista de opções, ele vai me trazer todas as palavras. Agora, deixa eu fazer uma brincadeirinha legal aqui. Deixa eu voltar de novo aqui no x.txt e vou adicionar agora uma outra palavrinha agora, né? Que é narcos, né? Narcos. Então, dessa vez, eu vou usar uma lista também, para ele encontrar M ou M, N maiúsculo, M minúsculo. Poderia também querer saber se o N, então a letra Marcos, letra minúscula, Marcos com letra maiúscula e narcos, né? Mais uma coisa interessante, se eu utilizar um circunflexo dentro da lista, eu estou, na verdade, negando a lista. Então, eu quero que ele me exiba todas as palavras que tenha arcos, mas que não tenha nem M ou M maiúsculo ou M minúsculo. Olha aí. Então, o circunflexo dentro do colchete, ele tem o poder de negar a lista, né? E é interessante também, vou voltar aqui ao x.txt e eu vou colocar aqui uma palavra aqui no meio aqui. Eu vou colocar aqui estudei com Marcos. Eu estou sem criatividade para palavras hoje, percebo, então estou usando meu nome aqui. Então, se eu volto a utilizar o mesmo comando, ele não vai me exibir a palavra Marcos de jeito nenhum. Se eu tirar a minha negação aqui de M ou M maiúsculo, então ele trouxe Marcos aqui, porque Marcos ele está na linha, ele vai listar toda a minha linha, e aonde aquela informação estiver dentro daquela linha, ele vai me trazer, né? Me trazer. Eu vou pegar um outro texto aqui, inclusive, aqui, vou adicionar uma outra questão. Marcos, vou botar aqui Marcos
Marcosa é uma empresa, eu falei esse nome, eu acho Marcosa, eu sei. De qualquer forma, eu adicionei uma palavra que não é mais Marcos. Se eu continuo nessa questão, ele vai me trazer Marcosa também, porque perceba, depois dessa palavra, ele continua. Né? Então, ele filtra para mim, ele está me trazendo essa palavra e ela é positiva, realmente ela existe aqui, com M maiúsculo, M minúsculo. Né? E aí, de repente, você pode querer combinar com outras expressões regulares. Por exemplo, se eu quiser, na verdade, que comece com a palavra Marcos, então eu vou usar novamente aquele bom e velho circunflexo, lembra dele? Só que fora do colchete, né? Fora do colchete. Quando eu utilizo no começo da minha string, que eu estou passando como expressão, a esse colchete, ele já tem um outro significado completamente diferente, dizer que comece com. Então eu digo, eu quero todo mundo que comece com M ou M, que depois tem um E, A e por aí vai. Olha aí. Então ele não me trouxe mais essa opção, porque essa opção não começava com Marcos. Inclusive, eu posso simplesmente dizer, eu quero que você todo mundo que comece com M mesmo. E aí trouxe o mesmo resultado, porque coincidentemente só tinha esses carinhas aqui. Ok? Né? Então que comece. E é interessante isso. Agora, se eu quiser, vou voltar aqui para aquela relação que comece com Marcos, beleza? Mas eu não quero Marcosa. Então eu vou usar uma outra expressão regular aqui, que é o B. O B ele serve como coluna, né? Ele termina a palavra. Deixa eu ver como é que acontece. Olha aí como aconteceu, né? Então ele me trouxe Marcos ou Marcos, mas o Carcosa ele não me trouxe, porque aqui eu estou parando a palavra. Eu quero que pare a palavra aqui, né? Se eu tirar o que comece com M, mas se eu colocar aqui também o barra invertida e B no começo, ele vai me trazer a palavra completa da onde tiver. E eis aqui. Ou seja, se eu tivesse aqui dentro de x.txt uma outra palavra, sei lá, o Marcos, né? O Marcos. E eu não tenho o B no comecinho, né? Ele vai trazer também o Marcos, como ele me trouxe, percebam aqui. Mas se eu adicionar esse B também no começo, aí ele retirou a palavra, o Marcos, daqui. Ele me trouxe essa ainda, porque perceba, a palavra ela começa realmente com M e termina aqui com S, não tem mais nada depois, não tem mais nada antes, e aí morreu a história, né? Eu tenho isso. Nós temos outras expressões regulares que são importantes. E, eu não quero mais achar texto, eu quero achar um número. E aí eu posso voltar para aquela história de usar uma lista, né? Usar uma lista. A lista, ela pode ser, por exemplo, de 0 a 9. Então eu estou deixando bastante específico que eu quero é que ele encontre números em qualquer lugar. Rapaz, me encontre números, eu quero só números. E aí ele me trouxe só números. Né? Ele trouxe só números. Eu quero que ele me traga... Se eu botar, por exemplo, isso daqui com B, ele vai me trazer o quê? Todo foi positivo, porque todos têm um número e depois termina. Todos têm um número e depois termina. Todos têm um número e depois termina. Mas se eu botar aqui um B no começo e um B no final, ele me trouxe nada. Por quê? Porque ele deveria trazer apenas uma linha que tivesse apenas um único número, né? Vamos ver se isso procede, vamos ver se faz sentido o que eu estou dizendo aqui. Vou colocar aleatoriamente aqui, vou colocar aqui né? E vou repetir o comando, pronto. Então ele me trouxe. Se eu colocasse, por exemplo, aqui novamente na lista, eu quero 0 a 9, não sei qual o texto, eu quero 0 a 9, então, de novo aqui, ele me trouxe esse aqui. Marcos, mas ele está trazendo isso aqui. Ele conseguiu utilizar isso como divisor, então por isso que ele me reportou essas outras questões aqui. Então, temos que melhorar essa expressão regular. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Existem algumas expressões regulares que são quantificadoras. Então, por exemplo, em vez de ficar repetindo isso o tempo todo, eu vou dar uma qualidade usando chaves. Vamos lá, chaves está aqui, chaves está aqui. Então, eu quero que ele me aponte números que tenham apenas dois caracteres. Quando eu estou usando chaves aqui, eu estou dando qualidade à informação que antecede.
Então, eu estou querendo que tenha 2 números. Então, vamos lá. Me apresente aqui em 2 números, todos têm 2 números, mas depois vem um B. Me apresenta aqui 2 números, tem aqui. Beleza. Marcos, mas ele continuou trazendo aqui, não tem problema. Nesse momento, para a gente ter certeza da informação que a gente vai fazer, vamos tentar conversar de outro jeito aqui. Olha aí, já melhorou um pouquinho. Entendeu? Então, tudo isso daí, a gente vai atuar com expressão regular. Exemplo, fazer um exemplo mais hardcore. Ok, quando eu verifico aqui, eu quero números, eu quero apenas números, eu quero apenas números. Né? Eu quero números. Eu quero letras maiúsculas e minúsculas. Vamos lá, voltar aqui usando a mesma lista. Vamos sempre lembrar das aspas, para a gente não ter trauma. E vou botar aqui, ó, letra maiúscula, de A a Z. Posso fazer isso. Né? Não preciso botar aqui, pode ser de A a D, né? Mas de A a Z. Né? Vou fazer de A a Z. E aí, vírgula, de A a Z. Né? Eu quero que ele me traga letras, tanto faz maiúsculas ou minúsculas de x.txt, e me trouxe aqui esses carinhas todos. Interessante foi ele trazer essa resposta aqui. Né? Isso aqui é uma coisa para se analisar, por que ele me trouxe isso? Ele não deveria ter me trazido. Ok. Mas vamos lá. Então eu peguei e trouxe aqui de letra A, de A a Z minúsculo, ou de A a Z maiúsculo, em cima de x.txt. Mas eu posso dizer que esses carinhas aqui, tanto são só letras, eu quero que eles sejam letras de apenas 5 caracteres. Né? Aí beleza, ele já me reduziu algumas coisinhas, mas ele continuou porque na verdade tem 5 caracteres, mas depois continua, porque eu não delimitei. Então, eu quero que tenha 5 caracteres e depois pare o texto. Então, eu não quero texto antes e também não quero mais nenhum texto depois. Ok, nenhum desses 5 caracteres, né? Vamos ver aqui, é 6 na verdade, aqui vamos ver, é 6. Né? Então, ele me trouxe todo mundo que tinha 6 caracteres. São expressões regulares. Rapaz, eu estou com um universo de textos aqui, não importa, e interessante. Imagina que eu estou buscando isso apenas em um texto, mas eu poderia estar buscando isso em todos os textos. Né? Então ele vai fazer uma varredura em cima de onde tiver e vai me trazer o resultado. Como ele achou em x.txt, achou esse resultado, por aí vai. Então isso acaba sendo uma ferramenta muito interessante para o perito. Vamos aqui, por exemplo, eu vou entrar no y.txt. Vou criar aqui o y.txt e vou colocar aqui o outro CPF, 766.888.333-99, né? Vou botar outra coisa aqui também. Aqui eu desculpa. Então vamos lá, y.txt. Então, vou inserir aqui também outra coisa aqui, vou botar aqui João, né? Pronto. E vou aqui criar aqui no z.txt, vou botar aqui também um outro CPF aqui, 7955.999.444-22. E aí eu vou colocar aqui, eu vou criar agora o z.txt, e aqui no... Foi, na verdade. K.txt. Então, vamos ver o K.txt. E no K.txt eu vou colocar agora aqui um número aqui qualquer. Eu coloquei aqui um número aqui qualquer. E eles são coisas aleatórias. Eu quero encontrar dentro do universo de uma pasta, ou fazer isso de forma recursiva, em subdiretórios. Eu quero identificar um CPF. Fazer uma investigação, eu quero saber se o cara tem uma lista de CPF salvo em algum lugar. O cara... Né? Estou investigando uma fraude lá, o cara não era para ter, mas tem uma base de dados do CPF. Então vamos lá, é grep. Né? O que é um CPF, velho? Um CPF é número, né? Então, lista de números, 0 a 9. Só que é interessante que o CPF ele tem 3, né? 3 números. 3. Lembra que essa parada aqui da qualidade é o cara anterior, né? Então, 3 números. Depois, ele vem com ponto. Pronto. Senhores, abemos problema.
Vamos botar aqui dentro de x.txt para a gente poder ver a parada. Né? Ponto é uma expressão regular que representa um caractere qualquer. Então, quando eu coloco o ponto aqui, ele não está entendendo a string, o caractere ponto, o texto ponto. Ele está entendendo aí que qualquer caractere estaria envolvido no meio. Por exemplo, 1981, que esse 1 representaria qualquer coisa, que seria, por exemplo, o ponto. Então, vamos supor que em um dado momento eu queira transformar uma expressão regular num texto. Por exemplo, rapaz, eu quero encontrar o colchete. Vamos fazer isso. Pego aqui x.txt. Aí eu pego e chego aqui, vou botar aqui um colchete. Aqui, vou botar aqui colchete. Aqui. Isso é um texto colchete. Isso aqui não é uma expressão colchete, isso é um texto colchete. Né? Se eu pedir aqui grep, entre aspas, colchete, dentro de x.txt, tinha que dar erro. Porque o entendimento é que eu estou atrás de uma expressão regular e eu não defini o que era isso. Tem várias formas de fazer isso. Por exemplo, se eu utilizo, em vez de aspas duplas, aspas simples, né, ele, dentro de, vamos usar o grep aqui, vamos ver aqui. Para colchete, nem isso. Nem isso. Mas se eu quiser utilizar, vamos voltar aqui à minha programação normal. Normalmente quando eu coloco aspas simples ele vai transformar tudo em string, né? Mas vamos supor que eu queira realmente desesperadamente utilizar isso daqui. Aí tem essa técnica, eu boto uma barra invertida antes do caractere. Quando eu faço isso, ele vai considerar esse caractere como um texto. Porque esse outro caractere também é uma expressão regular, então eu tenho que proteger, dizer que ele também é uma string. Então, boto uma barra invertida antes daquele carinha aqui. Vamos ver? Olha, achou, deu certo. Né? Então, em um dado momento, a gente precisa utilizar uma barra invertida para proteger aquele caractere, que até então é entendido no shell como expressão regular. Eu digo, olha, velho, nesse momento, esse carinha não é mais uma expressão regular. Vocês viram agora como aconteceu aqui. Né? Então, vamos lá. Diante disso, eu estou querendo aqui agora achar um CPF nos arquivos do computador que eu estou fazendo a investigação. Então, vamos lá. Como é que é mesmo o negócio aqui? Ele é uma lista de números que tem depois três números, né? Então são só 3 números. Lembrando que ele está dando qualidade à informação anterior. Depois vem um ponto, só que eu sei que ponto vai ser entendido como expressão regular. Então, colchete. Beleza? Mas não é só isso. Depois eu tenho 0 a 9, continuo tendo números, tem que ter números depois, e são 3. E depois vem um ponto, mas o ponto eu sei que é uma expressão regular. Depois eu tenho mais 0 a 9. Quantos? 3. É isso? Parará, parará, parará. Depois disso, eu tenho um hífen. Né? O hífen não é considerado uma expressão regular, mas se você tiver dúvida, não tem problema. Você pode botar aqui o caractere também, a barra invertida, para proteger esse hífen de qualquer jeito. Eu sei que depois desse carinha tem que ter também números, não é isso? Então, mais uma vez, 0 a 9. Só que esses números só são 2. Ok, senhores, eis um CPF. Antes que eu traga muito lixo para cá, eu vou fazer isso aqui. Né? Eu vou fazer só em x.txt, que ele vai trazer alguns falsos positivos. Está vendo aqui? Ó? Propositalmente, a gente colocado esse cara que continuava isso. Então, para evitar que eu traga informações a mais ou a menos, que descaracterize aquele formato, a gente já aprendeu que eu boto aqui um Bzinho antes, um Bzinho antes, um Bzinho depois, e ele vai encontrar o CPF em qualquer lugar, mas eu não quero que ele ache só no x.txt, eu quero que ele ache todo o meu diretório, coloquei logo asterisco, ele foi procurando e disse, rapaz, isso aqui é um diretório, isso é um diretório, isso é um diretório, isso é um diretório, mas esse carinha aqui, ele não é um diretório, aqui o x.txt, ele achou esses caras, o y.txt ele achou esses caras, esse cara, e o z.txt ele achou esse cara, né?
se eu executar o meu grep ou grep com um R no começo, salvo engano, maiúsculo ou minúsculo, não tem problema, ele vai fazer essa busca, vamos ver se é recursivamente. Ah, sim, desculpa. O R, é muito legal essa opção. O R ele tá fazendo busca apenas em arquivos regulares. Percebe que ele não deu mais aquela mensagem de erro, que é diretório, porque ele foi para arquivos regulares. Agora eu boto o R maiúsculo e vai procurar recursivamente. Quer ver? Não tem problema. Manual do egrep ou do grep, é só você ler ele, você vai ver lá que tem a opção de recursivo e você pode executar recursivamente essa parada. Né? Aí isso aí é o comando grep. Voltando aqui às nossas expressões regulares. Estão entendendo, pessoal? Então, isso aqui é uma expressão regular. Né? Isso é uma de muitas expressões regulares. No meu site, vou colocar o link aí embaixo aí, né, para quem está no YouTube agora vendo, tem um link para download dessa apresentação. Então, tem aqui alguns caracteres. O ponto, como eu falei para vocês, ele representa qualquer caractere. Aqui é uma lista que nós utilizamos. Aqui é o negando a lista, né? Aí é interessante, existe o asterisco, é diferente do ponto. O ponto eu estou representando um único caractere. O asterisco ele representa um universo de caracteres, pode até nem existir. Então, onde eu botar asterisco, ele vai representar 0, 1 ou mais. O que ele quer dizer com 0, 1 ou mais? Não existe, existe 1 ou existe mais de 1. Tem alguns exemplos aqui para vocês. É diferente, por exemplo, do mais. Se em vez de botar asterisco eu boto mais, ele só vai aceitar 1 ou mais de 1. Ou se eu boto interrogação, ele vai me trazer apenas 0, 1, ou seja, que existe ou que não existe. Sempre dando valor à informação anterior. O que quer dizer isso, né? Então, eu posso chegar aqui, vir no x.txt e colocar aqui a palavra ver ou ver, né? Aí eu quero que você me liste essa parada aqui. Então, vamos lá. Graph, parará, 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 eu quero ver com uma interrogação, e aí em x.txt. E aí perceba, 0 ou 1. A exclamação, ele dá qualidade apenas à informação anterior. Estou perguntando aqui, velho, me lista aqui para mim, por favor, o que tiver com R ou que não tenha R. Né? Pode ter ou pode não ter. É interessante porque essa expressão regular também vai funcionar com uma lista. Posso fazer isso aqui também e colocar uma lista de opções. Tá certo? Posso fazer uma lista de opções também. Aqui tem alguns exemplos. Nós utilizamos o quantificador, mas eu coloquei apenas um único valor. Eu também posso colocar uma array de valores, né? Então, eu quero aqui a graph, uma lista de números 0 a 9, 0 a 9, que tenha... Qual é o número? Não vou colocar letras aqui. Letras maiúsculas. Só letras minúsculas. Pronto. Mas eu quero que ele me liste para mim, que comece. Como é que comece? Isso é complexo, né? Então, que comece com palavras que tenham de 3 a 6 letras no x.txt. Então, ele me trouxe aqui. Marcos, ele continuou aqui? Continuou, porque aqui tem 6 letras, né? Então, a gente deveria ter colocado uma parada aqui para ficar mais legalzinho. Olha aí como ficou mais legal, né? Então, que comece com uma letra, tem que começar com a letra, não ia trazer números, que começasse com uma letra minúsculas, né? E que tem 3 a 6 letras. Lembra que a gente tinha a palavra V, ele não me trouxe, porque eu pedi só a partir de 3 letras, mas que no máximo tivesse 6 letras. E aí ele me trouxe esse resultado. Ok? Né? Então eu consigo fazer isso daqui. Aqui que começa, aqui que termina. E é interessante essa parte aqui, que começa e que termina. Isso quer dizer que eu quero que me liste aqui todas as palavras que terminam, todas as linhas que terminam com S em x.txt. Tá certo? Continuando aquela história que ele valoriza o último, ele vai na linha, não é a palavra, é a linha. Eu quero que me traga as linhas que terminam com a letra S. Então ele trouxe todas as palavras, as linhas que terminavam com a letra S.
Isso é interessante porque eu vou também brincar com uma coisa agora aqui, que a gente faz até demais. Aqui. Quando eu peço para exibir um texto qualquer, né, catx.txt, quem opera Linux sofre muito disso, você tem várias linhas, por exemplo, que estão em branco, isso atrapalha muito, então posso pedir para exibir. Quero que me exiba, eu vou usar aqui concatenando com pipe, com grep aqui, para a gente poder entender que a gente está usando o mesmo comando. Grep ou grep, né? Vai funcionar com grep, situação regular, o grep entende, mas vamos lá. Que começa e que termina, né? Que começa e que termina. O que quer dizer isso, velho? Que começa e que termina. Ou seja, ele está me trazendo as linhas em branco, né? Marcos, isso não me serve para nada, concordo. Isso absolutamente não me serve para nada. Mas se eu, olhando o manual do grep, verificar que tem a opção traço V, que não é verbose, mas ele inverte a saída, olha aí que legal, né? Ele retirou, depois eu tenho que ver por que esse aqui não. Ele exibiu todas as linhas, com exceção das que tinham espaço, né? Se tinha uma, duas que estavam vazias, né? Uma, duas, três linhas vazias. Aí ele me trouxe esse aqui, não sei porquê, era para ter trazido. Ele trouxe todas as linhas, com exceção, retirando o vazio. Vamos entender por que esse negócio aqui não está vazio. Será que é aqui? Vamos aqui. Depois eu vejo separado aqui. Vamos repetir aqui. Deu certo. Ok? Está aqui. Então ele me trouxe, ele retirou da minha visão as opções que são. Então, se eu quisesse, usando aqui essa opção do grep aqui, no caso, começando a falar de grep, não é o nosso objetivo, mas eu estou pedindo agora para ele me exibir todas as linhas que não tenham números. Né? Estou invertendo a saída aqui do negócio, né? Estou invertendo a saída aqui do negócio. E tá. Ok? Beleza, senhores. Então vamos ver aqui o que mais temos aqui. Tarará, falamos disso, falamos a delimitação de grupo, interessante. E para vocês aqui alguns exemplos, ficar bastante claro, né? Então, isso aqui usando a opção do ponto, ele está substituindo qualquer letra, então seria não, né? Ou qualquer coisa substituindo isso daqui e tal. Né? Que com linhas, aqui algumas classes que você pode utilizar, e aí algumas outras opções também para poder fixar bem, vocês testarem bem esse negócio. E aí eu espero ter ajudado os senhores a entender um pouco de expressão regular. Esse aqui é interessante, ó, ele pede aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 últimas linhas, né? 5 termina aquela linha. Aqui é uma vazia, a gente utilizou. Esse aqui, ó, que comece com ponto, lembra que esse ponto representa qualquer linha, qualquer caractere, né? Aí fala assim, eu quero que você me traga apenas as linhas daquele arquivo que tenha de 15 a 80 caracteres, né? Ele está qualificando, está qualificando essa opção anterior aqui, que é um ponto que representa qualquer caractere. Ok? Ok, senhores? Eu espero aí ter ajudado. Eu espero aqui ter ajudado aí o meu amigo, né, Elton aí ter entendido finalmente sobre expressões regulares. E fica a dica aí também, vocês podem aí me mandar mensagens pedindo aí para falar sobre qualquer tipo de assunto, que tem bastante coisa aí para a gente poder falar e se divertir e tentar ajudar os senhores. Tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima.